Simbora viajar! Eu sou Júlia Pereira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar tudo sobre os documentos necessários para você viajar para Portugal como turista. Júlia, precisa mesmo de seguro viagem? E qual a diferença entre o PB4 e o seguro viagem? Eu preciso ter passagem de ida e volta ou eu posso comprar só de ida? Júlia, quanto eu preciso comprovar de valores para viajar de férias para Portugal? E o tal formulário DGS é obrigatório mesmo? E se meu passaporte não estiver válido? Eu ainda não tirei passaporte. Posso viajar para Portugal? Afinal, ainda preciso ou não fazer teste PCR ou teste antígeno para entrar em Portugal? A resposta para essas e mais outras perguntas você vai encontrar aqui nesse vídeo, então fica comigo até o final que eu vou te contar tudo. Aliás, se você não se inscreveu aqui no canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho, que assim você é avisado cada vez que a gente publica um vídeo novo, que a gente produz um material novo. Então já se inscreve e deixa o sininho ativo. E se quiser mais dicas de viagem, já me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui, o perfil aqui para você seguir. Lá tem muitas dicas já postadas de viagem, dicas muito úteis e tem também um pouco mais do nosso dia a dia, da nossa vida em Portugal. Mas vamos ao que interessa, vamos ao vídeo de hoje. Então, para viajar para Portugal como turista, o primeiro documento essencial é um passaporte válido. Se o seu passaporte não estiver válido ou se você ainda não tiver passaporte, está tudo bem. É só entrar no site da Polícia Federal, eu vou deixar aqui o link para você. Você vai entrar no site da Polícia Federal, vai preencher o formulário de requisição, vai emitir um boleto, vai pagar a taxa e depois da compensação do pagamento da taxa, você vai poder fazer o seu agendamento para o atendimento na delegacia da Polícia Federal, daí da sua cidade, daí do seu estado. Então, o primeiro passo é ter um passaporte válido. Check. O segundo passo é você ter a passagem aérea ida e volta. Então, compre a passagem aérea, não caia no conto de quem diz que você pode viajar só com a ida. Não faça isso. Você precisa ter uma passagem aérea ida e volta. Ah, Júlia, mas eu tenho a compra da ida e a reserva da volta. Eu não aconselho. Lembrando, pessoal, que aqui neste canal, o intuito, o objetivo é ajudar, é contribuir com a sua viagem para Portugal. A sua vinda para cá, seja turismo, negócios, estudos, enfim. Nós vamos postar vídeos sobre todos esses temas. Mas lembrando que sempre vamos falar da nossa experiência, é a nossa perspectiva e não é verdade absoluta. Eu não sou consultora de imigração, eu estou aqui com esse canal com o intuito de contar a nossa experiência para vocês e através dela poder ajudar na sua viagem. Então, passo 2, passagem de ida e volta, check. Passo número 3. Você precisa ter um comprovante de hospedagem ou um voucher de hospedagem ou uma carta convite. O voucher de hospedagem, quando você fizer reserva no hotel ou no Airbnb, enfim, você vai emitir aquela reserva, você vai ter aquele voucher para mostrar que você tem onde ficar quando chegar em Portugal. Mas atenção, não façam aquela reserva que pode ser cancelada a qualquer momento ou que vocês chegaram aqui sem concluir, sem efetivar a reserva em compra, porque isso pode sim chamar a atenção do oficial de imigração que vai receber vocês na chegada. Então prestem muita atenção. Tem que ser uma hospedagem que vocês pagaram por ela. Ela está válida e está paga. Ou tem a opção também de carta convite. Se você tem um familiar, um amigo, alguém muito próximo que mora aqui, que é residente, que está regular aqui em Portugal, ele pode emitir uma carta convite. E quando chegar na imigração, você vai apresentar essa carta redigida pela pessoa que lhe convidou, pelo seu anfitrião. Mas lembrando que corre o risco da imigração, do oficial de imigração ligar para essa pessoa para confirmar se ela realmente conhece você, se ela te deu essa carta convite. Então fiquem atentos. A carta convite tem que ser válida e a pessoa tem que estar aguardando que a qualquer momento pode acontecer de o oficial de imigração ligar para confirmar as informações, ok? Então, comprovante de hospedagem, check. Quarto passo, seguro viagem. Para todos os países da Europa, é obrigatório você fazer um seguro viagem. Exclusivamente para Portugal, eles abrem a exceção que você apresente o PB4. Mas, Júlio, o que é o PB4? O PB4 é um acordo válido entre Brasil e Portugal que garante que qualquer cidadão brasileiro que chegue ao país, seja como turista, seja como residente, ele pode acessar gratuitamente o Sistema Nacional de Saúde Pública de Portugal. Ele vai te assegurar exclusivamente em relação à saúde. Você vai ter direito de usar a saúde pública, os mesmos serviços que qualquer cidadão português usaria. Qual a diferença dele para um seguro viagem e por que nós aconselhamos que você tenha os dois? O seguro viagem, ele vai te proteger não só em relação à saúde, a imprevistos de saúde, mas imprevistos de extravio de bagagem, um acidente, se você adoecer, a questão da Covid. Inclusive, eu recomendo que você faça um seguro viagem que tenha cobertura Covid. Então, a diferença é muito grande.
O PB4 te garante que você usa o sistema público de saúde de Portugal e o seguro viagem vai te proteger contra vários tipos de imprevistos, não só relacionados à saúde, ok? Então, seguro viagem, check. Vamos ao quinto passo. O quinto passo é o comprovante de que você tem como se manter durante a sua estadia aqui em Portugal. Isso significa o quê, Júlio? Nós estamos falando de quanto? Segundo a lei portuguesa, você precisa ter 70 euros para o dia da sua chegada e 40 euros por dia, por pessoa, para os outros dias que você vai ficar em Portugal. Ou seja, se você vai passar 10 dias, no primeiro dia você tem que ter 70 euros e mais 9 vezes 40 euros. Esse é o total que você vai precisar trazer para Portugal em uma viagem de 10 dias. Esse dinheiro não precisa estar em espécie. Você pode ter o dinheiro em espécie ou você pode ter na sua conta o extrato bancário ou um cartão de crédito com o limite igual ou maior a esse valor que nós estamos falando. E aí você vai estar garantido. Eles querem ter a certeza, a imigração quer ter a certeza que você não vem para cá para passar dificuldade, que você não vai ter como se manter no período que você estiver em Portugal, ok? Então, comprovante financeiro, check. O sexto passo, pessoal, que é muito importante, é obrigatório que você preencha agora um formulário de localização. O governo de Portugal, através da Direção-Geral de Saúde, lançou um formulário de localização chamado DGS. Você vai precisar preencher esse formulário de localização para poder entrar em Portugal. Mas você tem que preencher antes do seu embarque e depois de ter realizado o check-in. Porque na hora de preencher esse formulário, que você encontra tanto no site do governo de Portugal, como no site das companhias aéreas, você vai lá e esse formulário tem que ser preenchido exclusivamente online. Então, você vai precisar colocar o número do seu assento, o número do seu voo, por isso que ele deve ser preenchido depois do seu check-in e antes do seu embarque. Então, formulário DGS, check. E o sétimo e último passo é aquele relacionado aos testes de Covid para entrada em Portugal. A partir do dia 7 de fevereiro, ou seja, na data que nós estamos publicando esse vídeo, é isso que está válido. A partir do dia 7 de fevereiro, Portugal está dispensando a exigência de testes Covid, teste PCR ou teste antígeno para cidadãos totalmente vacinados. Entretanto, pessoal, isso não beneficia os turistas brasileiros. Por quê? Porque o certificado do Conect SUS não é um certificado reconhecido internacionalmente na chegada em Portugal. Eles consideram apenas aquele certificado da Comunidade Europeia, da União Europeia. Então, não vai servir o certificado e nós vamos continuar tendo que apresentar o comprovante negativo, teste negativo, seja o teste PCR, que você pode fazer 72 horas antes do seu embarque, ou o teste antígeno, que houve uma mudança a partir do dia 7 de fevereiro, e agora nós temos que apresentar o antígeno com 24 horas de antecedência ao embarque. Então são esses os documentos essenciais para você entrar em Portugal como turista. Júlia, mas eu vou para estudar, eu vou a negócios, eu vou a trabalho. Tudo bem, nós vamos falar de cada uma dessas situações, porque para essas você vai precisar de um visto especial. Então, para viajar para Portugal como turista, você não precisa de visto, mas precisa desses documentos essenciais que nós falamos aqui no vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixa aqui seu like, ou se você quer mais informações a respeito ou tem alguma contribuição a fazer, deixa aqui nos comentários, vai ajudar muito o nosso trabalho. E não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber sempre que o material novo for publicado por aqui, e assim você nos ajuda a aumentar o alcance do canal, e assim você nos motiva a continuar fazendo esse trabalho e trazer sempre informações quentinhas para você que quer viajar para Portugal. Simbora viajar!